Áfia, viva o melhor da medicina. Áfia. Olá pessoal, boa noite. Vamos começar nosso download do SXSW 2025. Vou deixar cada um tomar seus lugares. Meu nome é Gustavo Meireles, eu sou fundador da Comunidade de Inovação em Saúde, vice-presidente médico da Áfia. Tenho o grande prazer de receber vocês aqui hoje para esse evento download do SXSW 2025 que estamos fazendo agora em conjunto, Comunidade de Inovação em Saúde e Áfia. Então eu tenho aqui junto comigo 4 grandes amigos que estiveram no SXSW e gentilmente estão aqui conosco para compartilhar suas experiências, passar os principais aprendizados e tendências que viram no evento. Então eu queria apresentá-los rapidamente, depois cada um vai se apresentar melhor. Começo ali pelo Bruno Pina, que é cofundador da Sinapse. Fundador da Sinapse. Natália Cominali, jornalista, especialista em saúde, há mais de 15 anos cobrindo o setor, fundadora da Futuro do Saúde. Tiago Rigori, que é fundador da Turi e também um dos organizadores do curso de inteligência artificial aqui da Áfia. E o Diego Aristides, fundador da Decolab. Muito obrigado de novo. E a gente começa agora um papo, depois vou abrir também para perguntas de quem estiver aqui na plateia a respeito do evento. Bem, eu começo falando do SXSW, que é um evento que desperta interesse de muita gente. Muita gente já quis ir, não conseguiu ainda, outros já estiveram. Eu não consegui ir esse ano, então estou super animado aqui com o que vocês vão trazer em relação às principais novidades do evento. Eu vou começar pelo Felipe, na verdade, pelo Tiago, desculpa, porque o Tiago vai passar suas impressões e depois vai subir para gravar o curso de inteligência artificial. Ele vai deixar inclusive o convite aqui para a gente e aí passo depois para a Natália, para o Bruno e para o Diego. Tiago, você tem acompanhado muito o setor de saúde, especialmente inovação, novas tecnologias, fundou agora a Turi, focada em inteligência artificial. Tem também uma grande participação no LinkedIn, trazendo conteúdo de altíssima qualidade. Eu gostaria que você contasse o que você viu de mais relevante no SXSW desse ano, com foco em saúde. Troquei. Boa, vamos lá, pessoal. Obrigado pelo convite, Gustavo, todo o time da Áfia. Eu vou pedir só para abaixar um pouquinho o volume, porque está dando um pouquinho de eco para a gente aqui. Obrigado. Pessoal, obrigado por todo mundo que está com a gente. Esse evento sold out, né, Gustavo? Mais de 100 pessoas, mais o pessoal que está acompanhando a gente online, então quem está em casa também. Fico feliz de ver muita gente interessada em saber informações sobre o SX, entender como funciona e quem sabe participar com a gente ano que vem, né? Acho que é um evento que tem reunido cada vez mais pessoas de saúde. Antes de falar sobre o que eu vi de saúde que me deixou muito interessado, eu vou compartilhar uma história de uma pessoa que eu conheci, que participa do SXSW há mais de 30 anos. O SX tem mais de 35 anos de idade e, na verdade, ele começou como um festival de música, em que as bandas do Texas gostariam de atrair os empresários de fora do Texas para poder gerar shows, vendas de álbuns. E ele foi evoluindo, né, virando um grande festival de inovação, de cultura, tendência, música, filme. Né? Acho que participar da premiere de grandes filmes é algo também, uma grande experiência do SX. E, para mim, uma das histórias que me marca em relação ao evento, além dessa que eu contei, é a serendipidade. É a forma como a gente consegue conectar com pessoas que não necessariamente são do nosso meio, da nossa bolha, e aprender bastante. Então, uma história do ano passado, não foi nem desse ano. Eu estava tomando um café no Convention Center, e aí eles têm aquelas máquinas de café grande e tal, e estavam repondo, acabou, e começou a acumular uma fila. E aí parou um senhor atrás de mim, e eu falei, vou puxar papo, né, vamos conversar. Falei, tudo bem? Pô, eu sou médico, o que você faz? Eu sou engenheiro, trabalho com engenharia aeroespacial e tal. Eu falei, pô, que legal. E qual é a empresa que você trabalha? Ele falou, eu trabalho na NASA. Eu falei, poxa, interessante. E eu falei, o que você faz na NASA?
Ele falou, você já viu um carrinho que anda em Marte? Mars Rover? Então, eu que criei o Mars Rover. Eu falei, nossa, gente. Então, isso é para vocês verem o que acontece dentro do SX e por que as pessoas que vão não conseguem mais ficar sem ir. Porque você aprende tanta coisa nova, encontra pessoas e se conecta, que acaba gerando um efeito especial que é até difícil de explicar e tangibilizar. Vou falar 5 grandes highlights que eu vi aqui na SXSW esse ano e passar o microfone para o time também. Acho que para mim um grande destaque dentro do olhar de inteligência artificial é uma nova forma de criar software chamada Vibe Coding, em que com a evolução de alguns modelos de IA para copiloto, para engenheiros de software, o acesso melhorou tanto que pessoas não técnicas hoje conseguem criar pequenos softwares, não são perfeitos, mas eles são funcionais. E eu comecei a brincar com isso bastante, aprendi algumas coisas e lá eu vi cases super interessantes sobre Vibe Coding. Outra coisa que eu vi também que me chamou muito a atenção é um olhar chamado simbiose com a AI, que é no futuro do trabalho, muitos dos palestrantes, inclusive o Ian B. Craft, Amy Webb, acreditam que a gente vai ter uma proximidade muito grande com agentes AI na nossa rotina de trabalho. Então eles mostraram alguns exemplos de como vai ser a nossa rotina, em que você, como trabalhador do conhecimento, tem 5, 6, 7 agentes AI trabalhando para você ao mesmo tempo, e como acontece essa troca de informação, essa simbiose. Uma terceira que eu gostei muito também foi olhando para produtividade lenta, slow productivity, que é muita gente falando de inovação, aceleração, e existe uma tendência de algumas pessoas no SX falando sobre, calma pessoal, vamos sentar, ler um livro, tomar um café, ficar 3, 4 horas só conectado em uma tarefa e evitar essa coisa de multitasking muito acelerado. Então, isso para mim me chamou muita atenção. Longevidade, foi a primeira vez que eu consegui ver uma palestra ao vivo do Peter Attia, do livro Outlive, trazendo algumas novidades sobre o que ele está fazendo. Então, um olhar de não só tradicional de exercício físico, alimentação, mas alguns princípios ativos novos que têm sido usados para a longevidade. E acho que o quinto grande destaque para mim eu, além de médico, eu também sou DJ de música eletrônica. Então, vi muitas músicas novas que eu baixei ali e comecei a ouvir. Então, para começar a discussão aí, o papo. Poxa, excelente, Thiago. Eu vou aproveitar que você ainda tem alguns minutos aqui com a gente. Eu vou passar para a Natália, mas vou deixar o Thiago depois fazer outros comentários enquanto ele pode ficar aqui, porque depois ele vai subir para gravar o curso de inteligência artificial da AFIA, que ele é um dos organizadores, junto com o César, que está aqui com a gente também. Então, deixo até o convite para quem tem interesse em inteligência artificial para assistir o curso dos dois. Um ponto interessante é que eu e a Natália nos conhecemos pessoalmente hoje, a gente se conhecia pelas redes há muito tempo, e a gente se conheceu pessoalmente porque eu tive o prazer de conversar com a Natália para um podcast que eu tenho sobre inovação em saúde, chamado ExpertCast. E a Natália tem outro excelente podcast do futuro da saúde. Já entrevistou algumas das pessoas, imagino que estão por aqui. Teve vários convidados excelentes. E nós falamos sobre longevidade, tema que o Thiago citou e que o Bruno estuda bastante. Então eu queria que a Natália agora contasse um pouquinho como foi essa vivência no SXSW, o que você viu de mais interessante, seus pontos de destaque, e o Thiago continua depois para fazer alguns comentários. Gente, antes de tudo, boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Gustavo. Acho que pensar no SXSW, né, e esse impacto que traz na gente, eu logo penso nisso que o Thiago trouxe, assim, de que você se conecta com pessoas totalmente improváveis. Eu, dentro dessa palestra do Peter Attia, sentei do lado de um piloto de avião da United Airlines. E ele começou a me contar sobre a vida dele, sobre a trajetória dele. Então, essa possibilidade de conexão, acho que é um ponto bem interessante quando a gente fala do festival. Pensando nas tendências, uma das coisas que trouxe o tom dessa apresentação, e na verdade do SXSW, foi a primeira palestra sobre saúde social. E a palestra, que foi feita pela Kasley Killan, né, que é uma pesquisadora dessa área de saúde social, ela deu o tom do evento. Justamente porque, antes dela começar a falar sobre o que ela ia trazer, ela fez uma provocação.
Ela falou, senta aqui 2 minutos e conversa com a pessoa que está do seu lado. Tenta descobrir o que você tem em comum com a pessoa que está do seu lado. E aí você vê como isso é completamente... te tira da zona de conforto, de você ter que fazer uma interação com uma pessoa que você não faria naturalmente. E aí, eu acho que, depois disso, ela traz o tom de que agora a próxima tendência, quando a gente olha para o setor de saúde, é pensar na saúde social. A gente está olhando para a saúde, quando a gente pensa em saúde física, a gente pensa no nosso corpo. Quando pensa em saúde mental, a gente olha para a nossa mente. E a saúde social é quando a gente passa a prestar atenção nos nossos relacionamentos. E a Casley, ela traz isso de um jeito muito potente dentro da apresentação dela, justamente porque ela fala que quando a gente se conecta, de fato, a gente tem redução de vários índices relacionados à nossa saúde. Então, tem melhora da nossa saúde mental, tem melhora nos nossos índices de saúde cardiovascular, menores índices de depressão. Então, ela traz isso como uma grande tendência que a gente vai começar a ver na saúde, e mais do ponto de vista prático. Porque, no futuro, em vez da gente falar apenas, por exemplo, de como que a gente está com os nossos índices, né, de colesterol, como estão os nossos hormônios, os médicos vão começar a fazer uma triagem e perguntar para a gente, e aí, como que tá? Como que estão os seus relacionamentos? Vão fazer triagem de solidão. E se você pensar em triagem de solidão, é algo completamente novo. E voltando a falar da Casley, eu acho que ela trouxe muito esse tom do evento. Porque, de fato, quando você pensa que a gente está vivendo uma epidemia de solidão, grandes problemas relacionados à saúde mental, e você começar a imaginar que, no futuro, os médicos vão fazer triagem de solidão e, a partir daí, começar a prescrever interações sociais, que esse foi um dos pontos que a Casley trouxe na apresentação dela, como uma estratégia para que a gente seja uma sociedade mais saudável e mais longeva, é uma das grandes reflexões que eu acho que ecoou bastante e deu um tom importante para o evento, da importância que a gente tem nesse mundo ultra tecnológico, que é uma das grandes frentes do evento, falar de inteligência artificial, falar de computação quântica, falar de Physical AI, que a gente pode trazer aqui também como uma outra grande tendência do evento, mas nada disso acontece se não tiver as conexões humanas, e acho que esse foi uma das fortalezas que o evento quis trazer. Dá para destacar, eu acho que uma outra frente que para mim chamou bastante atenção e que eu tenho acompanhado dentro dos eventos é a importância da saúde feminina dentro dessa trilha do SXSW. Tinha uma trilha muito importante de saúde, uma trilha muito importante de inteligência artificial, mas também tinha uma trilha muito importante do olhar para a saúde feminina. Não era um painel. Eram vários painéis trazendo esse debate de que agora a gente tem que começar a olhar melhor para a saúde da mulher pelas suas particularidades. A mulher, isso foi muito discutido lá, sempre foi vista como as doenças relacionadas, né, à saúde feminina eram atreladas principalmente às doenças reprodutivas. E agora, com a ajuda da tecnologia, com mais participação nas pesquisas clínicas, as mulheres estão entrando dentro dessa jornada, dessas tendências em saúde, inclusive com mais investimentos das startups e com mais capital investido para desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Então, dentro da XSW, acho que teve esse destaque importante. Acho que longevidade vou deixar para o Bruno trazer aqui das grandes, né, dos grandes destaques de lá. Mas eu acho que isso me chamou bastante atenção. Physical AI, já que eu comentei, foi uma das apresentações que eu gostei bastante, porque trouxe um pouco desse futuro próximo, que é a Physical AI nada mais do que a tecnologia chegando próximo da gente, é a tecnologia física, a inteligência artificial dentro do nosso contexto. Então, por meio da robótica, a gente vai começar a ver cada vez mais a tecnologia dentro do nosso cotidiano. E aí, dentro dessa apresentação, tinha a CEO de uma robozinha que chama Moxie, que trabalha nos hospitais nos Estados Unidos, e que ela, obviamente, foi criada para economizar, para reduzir o burden, né, a carga dos funcionários da saúde, dos trabalhadores da saúde, e ela economizou já mais de 1,5 bilhão de passos. Então, eles trouxeram esse exemplo como, obviamente, um robô ali com esse objetivo físico, mas que no futuro a gente, com essas conexões da inteligência artificial, vai conseguir, inclusive, atender outras demandas, pensando no envelhecimento da população, que não tem cuidadores suficientes, que
faltam trabalhadores especializados. Então, você começa a ver a robótica entrando e permeando cada vez a nossa realidade junto com a inteligência artificial. Eu acho que, para começar, é isso, né? Vamos deixar o Thiago falar mais, porque daqui a pouco ele vai gravar. Mas eu acho que me trouxe assim, algumas reflexões desse evento. Eu ouvi muita gente saindo de lá falando... A gente já sabe de muitas coisas, não tem grandes novidades. Quem já acompanha a inovação não tem. E eu não concordo. Eu acho que assim, você tem essas oportunidades de encontrar pessoas que estão fazendo diferente. Obviamente, quem está muito dentro da tendência já com certeza não tem algo muito disruptivo e inovador que sai de lá. Mas, de fato, tem muitas coisas que te fazem essas conexões. E você traz esses insights para casa e eu acho que isso engrandece. Excelente, Natália. Eu vou passar para o Thiago aqui, nesses minutinhos, antes dele subir, para complementar com mais algo que a Natália tenha trazido e que tenha te lembrado de outros momentos do SXSW, talvez até atrelar com os seus próximos passos agora, né, com a nova startup de inteligência artificial. Então, conta um pouquinho mais aqui de outros pontos que te chamaram a atenção e as tendências para os próximos anos também que ficaram evidentes para você lá, Thiago. Legal, Gustavo. Você sabe, né, Diego, Bruno, que o nosso objetivo aqui é não deixar vocês falarem. Então, o nosso foco, vocês hoje aqui estão só... Ficou claro isso. Tô brincando, pessoal. O mais legal de tudo é que eu não vi nada disso que eles viram, mas uma parte talvez eu vi. E esse é o incrível do evento. Que bom que você veio no evento, então, hoje. Ótimo. Eu vim aprender, obrigado. Ótimo. Mas desculpa roubar o microfone de novo. Eu vou sair agora para... Eu preciso agradecer o Gustavo, porque nós estamos tentando marcar um café faz uns 5 meses, né? E a gente falou assim, não, vamos fazer isso lá em Austin. O que aconteceu? Não aconteceu. Então está acontecendo agora, mas ele vai ter que botar daqui a pouco de novo. Ele sobe, ele desce. Legal. Acho que o que eu vou fazer primeiro é perguntar aqui, quem já foi no SXSW que está acompanhando aqui com a gente? Legal. Quem tem a intenção de ir no SXSW? Legal. Pô, legal, bom. Todo mundo, quase todo mundo. Assim, eu falo, esse foi meu 3º ano no SX. Eu acho que é um evento que vale muito a pena. Então, para quem quiser ir no ano que vem, entrar em contato com a gente para saber mais informações, como funciona, como se programar. É um evento que, você vê, o Bruno falou, a gente estava falando de coisa, ele, cara, mas eu não vi isso, e vice-versa. É um evento que tem muita informação e pode ser um pouco overwhelming, assim, sobrecarregar e você ficar com aquela sensação de FOMO, que você quer ver tudo e não vê nada. E aí você senta no café e fala, então vou ficar aqui sentado, já que tem tanta coisa. O que eu vou fazer? E eu vou tentar fazer uma rodada rápida aqui e soltar várias coisas que eu falei, porque aí é fácil, eu solto a bomba e vou embora. E deixo eles resolverem essa bomba. Então, algumas coisas que eu vi que me chamaram muita atenção. O SX é uma das poucas conferências em que numa sala, uma do lado da outra, você tem pessoas falando sobre como a IA vai automatizar todas as tarefas do ser humano e, ao mesmo tempo, você tem do outro lado o Brené Brown e Esther Perel, que são psicoterapeutas, assistentes sociais, super referência, e falando sobre IA, intimidade artificial, e como a forma como a gente está se conectando está perdendo um pouco a essência também. E isso, às vezes, está acontecendo ao mesmo tempo. E aí, dependendo da sala que você entra, você sai com uma impressão do mundo. Então, eu vou soltando alguns bullet points. Mais sobre saúde. Então, o Hospital Albert Einstein, todo ano leva um grande case. Esse ano, o Sidney, presidente do Einstein, levou um case sobre o trabalho de telemedicina na Amazônia, um trabalho incrível que eles têm feito por lá. Vi também muita coisa sobre wearables na saúde, então acho que a gente passou por uma transformação nos últimos 10 anos, em que todo mundo tem o smartwatch, tem um anel que computa os dados, avalia, só que ainda existe um gap muito grande entre ter essas informações e gerar os insights para os profissionais da saúde. Então eu vi muita coisa sobre interoperabilidade e integração dos dados de wearables para dentro do prontuário, para que o médico possa usar isso, o profissional da saúde possa usar isso para a tomada de decisão. Vi também algumas coisas falando sobre saúde social, que quando a gente olha um guarda-chuva maior, são os determinantes sociais da saúde, fatores ambientais, fatores sociais, mentais, bastante coisa sobre olhando para a saúde mental também. Então, como a gente pode olhar para a saúde mental na nossa rotina, dentro do nosso trabalho, e como algumas empresas, né, é impressionante os cases que algumas empresas levam no SX, olhando para a saúde mental nas empresas. Então, algo que não é só uma palestra sobre ansiedade, mas realmente um trabalho bem estruturado, olhando desde a parte de prevenção e sobrecarga de trabalho, passando por diagnóstico, tratamento e monitoramento. E aí, talvez uma cerejinha do bolo para fechar aqui, que
Deixa eu pensar aqui, talvez uma que me chamou muita atenção. Acho que musicoterapia, eu fiquei bem impressionado a forma como alguns hospitais têm usado a música para ajudar no tratamento de doenças ou até para acalmar pacientes durante a terapia. Então, por exemplo, o paciente vai fazer uma infusão de quimioterapia, ele consegue selecionar a luz do ambiente, a música que ele vai ouvir, e isso torna a experiência mais humanizada e mais personalizada. Mas, amarrando tudo, subindo para a live, queria agradecer o convite, Gustavo, e convidar todo mundo, quem quiser participar do SX, dessa loucura que é um evento que tem uma duração total ali de quase 10 dias, mas se você fica 3, 4 dias, você já fica tonto de tanta informação que você absorve. E agradecer meus colegas aqui também pela presença. Vou lá, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. Valeu. Obrigado. O Thiago está indo, então, deixa o convite aqui para o curso de Inteligência Artificial e um convite também para um podcast que nós gravamos lá no ExpertCast. Eu, Thiago e a Carol, também, que está aqui com a gente hoje. Então, não percam, ficou super interessante, um papo ali dos três, também um pouquinho mais como reforçar a marca pessoal nesses tempos de inovação na saúde. Eu vou agora passar aqui para o Bruno Pina e para o Diego, para a Natália. Primeiro para o Bruno, que tem trabalhado muito com longevidade, e aí eu e a Natália conversamos bastante sobre isso hoje, junto com o Lácio, Coivisto. Mas Bruno está com vários projetos e não precisa falar, obviamente, só do que você viu de longevidade no SX, mas também sobre isso, Bruno, por favor. Legal. Boa noite, gente. Não, primeiro de tudo, é muito legal ouvir sobre o SX. Eu vou desde 2018 para lá. Eu estava na McKinsey ainda. Depois eu fui como AstraZeneca. Acho que eu fui como o primeiro cara. Ninguém nunca tinha ido da AstraZeneca para o evento. E todo ano eu me vejo diferente. E o ponto que a Natália trouxe, eu queria só comentar para quem nunca foi. O SX tem muitas tracks de muitos assuntos. Economia criativa, liderança, AI, que é novo, tecnologia. A saúde sempre foi o que eles chamavam de Healthcare Summit. E aí eles são muito inteligentes em como eles criam novas teses. E eles começaram a colocar assuntos e ver como é que o público respondia. E aí, de acordo com como o público responde, eles vão lá e criam uma track. Então eles ficaram no Healthcare Summit durante um tempo, aí virou Health and MedTech Summit. Aí eles foram testando outras teses, como, por exemplo, saúde mental, o interesse das pessoas por as novas formas, novas drogas dentro do que é saúde mental. Criou-se uma track de psychedelics, que só discute MAPS, MDMA, psilocibina, todas as drogas estão dentro da aprovação hoje em validação clínica em vários hospitais nos Estados Unidos. E eles vão testando. E esse ano foi muito legal. Desde o ano passado eles já trazem Women's Health, com uma pauta muito forte, sempre patrocinado por uma grande empresa. Então, as tracks têm patrocínio. Esse ano a Eli Lilly, estava Ogilvy Health, estava mais algumas empresas que patrocinam as tracks e ajudam na curadoria. E teve muito de Women's Health, mas ainda não virou uma track. Ou seja, tem duas grandes tracks de saúde, Health e Psychedelics. Então, não é um evento de saúde. E ir para lá sendo da saúde é você querer furar um pouquinho a bolha. E eu acho que assim, é a mesma época do RIMS, de vários eventos que acontecem. Então, a turma que está acostumada com os eventos de saúde e até o jeito que o evento acontece, o que esperar de uma palestra, o que esperar de uma sessão, cara, vai no RIMS. Eu lembro que ano passado, quem foi comigo pela primeira vez foi o Greca e o Bernardo da Rocha. E eu lembro que eles falaram assim, e aí, cara, RIMS ou South by? Eu falei, depende. Você quer... Por assim, são dois eventos totalmente diferentes. Você está a fim de reforçar um conhecimento e fazer algum tipo de agenda corporativa, cara, vai para o RIMS. Agora, você quer bugar a cabeça? Você quer ir para um outro modelo? Você quer ser desafiado na forma que você acha que você entende das coisas? Vai no Salto Baio. Por um único motivo. As pessoas vão fazer comentários totalmente controversos com o que você acha que você entende daquela coisa. E essa miscigenação, ainda que seja Estados Unidos, né, lembrar que Austin é a Vila Madalena, sabe assim, de São Paulo, porque é bem diversa, é uma cidade que tem liberdade de expressão. Eu fui num ano que o presidente do Starbucks anunciou a presidência, eu fui num ano que o conselheiro do Mark Zuckerberg quebrou o relacionamento com ele e lançou o livro, o Zucked. Então, vários anos tem muito, é um palco também de muita liberdade de expressão, literalmente, onde a galera vai lá e se revolta. Então, bem legal. Sobre o ponto de longevidade, esse ano eu fui muito ansioso para o South by Southwest, porque
Você vai muitos anos e você aprende muito. Eu também não acho que o evento foi ruim. Tem muita gente que fala... As bolhas postam muitas coisas, né? Que o evento é um evento Faria Lima, é um evento que junta, né, um monte de brasileiro num único lugar, e junta mesmo. E a gente gosta de se juntar, e a gente bagunça pra caramba em Austin. A gente vai, todos os barzinhos conhecem os brasileiros. Mas tem muito trabalho lá dentro. E esse ano eu fui com muita empolgação, porque tinha, falando de longevidade, eu estou há mais ou menos 2 anos construindo um hub europeu de longevidade. Eu tenho uma construída de estratégia em saúde, mas eu estou construindo isso em Portugal, junto com o André Moll e mais um pessoal. Então eu rodei muitos países, eu rodei 9 países entendendo e estudando longevidade com os governos. Eu estive na Itália, eu estive na Suíça, eu estive na Inglaterra, eu estive nos Estados Unidos, eu estive no Japão, eu estive em vários países considerando o que é longevidade para esses países e como essa longevidade está na pauta da estratégia da saúde pública, para entender o que está faltando. Porque longevidade é uma palavra que você fala hoje, virou quase transformação digital alguns anos atrás. Todo mundo tem uma ideia do que é. Um fala que é silver economy, o outro fala que é dormir melhor, o outro fala que é viver mais, o outro fala que é criança que não morre no neonatal. E tudo isso está certo. Mas é uma tese que ainda está em definição, em discussão, por conta do envelhecimento da população. E eu fui esse ano porque esse ano tinham algumas sumidades da longevidade incríveis lá. Piterati, acho que um cara, Piterati, eu nunca sei qual é o correto, eu chamo Piterati, né, diversidade. Então, eu queria muito ver ele, ainda que eu acompanho, eu sou fãzaço, ele acabou de lançar a Biograph, né, a clínica dele no Vale do Silício, e está lançando a Biograph em Nova York, em Manhattan, porque quem não viu, é uma clínica voltada para desde análise de biomarcadores, você entra lá, a linha de cuidado é biomarcador, teste, Prenuvo, teste do corpo inteiro, né, CT do corpo inteiro, depois ele pega todos os seus marcadores e vai montando um plano estratégico de como trabalhar a sua saúde em vários aspectos da ciência do estilo de vida, né, desde saúde, alimentação, sono, enfim. E ele tinha lançado isso, e é muito a tese do que a gente está construindo em Portugal, né, tem uma clínica de longevidade lançada na Marina de Cascais, e quando eu fui lá, então o Piterati era um cara, eu falei, porra, vou ver esse cara. Aí teve outro cara que é o David Sinclair, para quem acompanha a longevidade, professor de genética da Harvard Medical School. Ele tem mais de 80 patentes em biomarcadores de longevidade. Ele tem um consórcio chamado Harvard Biomarkers Consortium, que ele só estuda biomarcadores de longevidade. E a gente trabalha lá no hub de longevidade com um cara do time dele, que é o Jeff Poganic. Então, massa. Aí tinha mais 2 caras que eram linkados com longevidade, que eram pessoas que faziam testes em si mesmo. Aquelas pessoas que estão investindo milhões nos próprios marcadores do corpo para mostrar que é possível ter 70 anos com carinha de 25 e todos os marcadores do corpo ali em alta. E foi muito legal porque... Aí vem outro ponto do South by Southwest. Ele é um evento que ele tem 3 categorias de palestra. Toda palestra, quando você vai ver, ela fala lá, o futuro da longevidade. Aí, puxa, eu estou estudando bastante isso. Eu adoraria ouvir o Piterati. Mas teve uma das palestras dele que eu fui, só porque eu queria tirar fotinho para poder, chat, mas o nível estava beginner. Eu falei, poxa, deve ser bem para beginner. Só que eu ainda assim queria ouvir ele, porque eu nunca tinha ouvido ele assim no evento. Então, lá tem beginner, intermediate e advanced, que é tipo, a conversa vai rodar por qual nível de complexidade. Para quem também for ficar preparado, que vai discutir algumas coisas. E mesmo no beginner, ele discutiu alguns marcadores, alguns tipos de coisa de longevidade, que eu acho que é tão natural que ficou não tão beginner, para quem não conhece. Eu acho que essa foi uma pauta pela primeira vez que o South by trouxe longevidade. Ano passado eles traziam o que estava talvez no pilar da longevidade. Você pega a discussão de sono, ano passado tinha muito sono, tinha muito BCI, Brain Computer Interface, essa discussão de como você potencializa, até substitui medicamento fazendo neuroimplante, né? Tinha muito isso. Também tinha no Psychedelics, vieram médicos incríveis em psychedelics discutindo como essas novas drogas que estão ainda em validação científica, como é o caso do MDMA em John Hopkins, entre outras, como essas drogas estão potencializando longevidade nas pessoas. Mas era adjacente. E aí minha hipótese é que eles testaram o conceito, viram que faz sentido, longevidade virou modinha, realmente virou, e eles criaram uma pauta de longevidade. Mas ainda não acho que não foi forte, tanto forte assim. Falando do que eu vi no evento, adicional a isso, para a gente continuar o papo aqui, passar para o Diegão, que ele está aqui me olhando, teve um outro ponto que eu gostei muito, que é bem americano. O evento, lembra? O evento é um evento americano, gente. É um evento nos Estados Unidos. O sistema de saúde americano, ele é americano. O americano fala para o americano, é US para US. Quem vai lá achando que vai aprender sobre o sistema de saúde grego ou sueco, ou não vai.
Você vai ficar preso no modelo de D2C, no modelo de o que o US faz. Eu, como brasileiro, vendo o movimento de consolidação dos mercados, sinto que a gente vai virar o US daqui a pouquinho, onde 20% dos leitos hoje são privatizados dentro de uma verticalização. Aí, dona aqui fala depois. Mas, então eu fui também aprender coisas que talvez vão ser pontos que eles vão passar, que a gente já passou, ou que a gente vai passar que eles já passaram. Então eu fui com esse olhar também de o que eles podem me ensinar de insights. E o último ponto que eu gostei, que foi muito massa, foi uma pauta que estava discutindo muito de GLP-1, né, GLP-1, na relação médicos fazendo parcerias com influenciadores e sociedades médicas, usando o TikTok e os micro-influencers como vetor para melhorar a educação da população sobre o uso ou não uso do GLP-1 para evitar a febre que a gente está vivendo. E foram conversas incríveis que, né, vale vinho, café, o que vocês quiserem, porque não vai caber aqui no evento, mas fico por aqui. Está ótimo. Vai caber no vinho que a gente vai servir daqui a pouco, pós-evento, no vinho e no chopp. Então, esperem um pouquinho que ainda tem um papo, mas daqui a pouco vocês podem também conversar aí com a Natália, com o Bruno, com o Diego, o Thiago, quando descer. A gente vai passar agora aqui para o Diego, depois eu vou abrir para perguntas de vocês, plateia. Diego, isso que eles falaram é verdade mesmo? Você viu isso lá também? Me conta pra gente. Eu não sei porque eu não vi isso. E esse é o ponto interessante, né? O South by, cada um tem o seu SXSW. E tudo vai muito da trilha que você monta, né? Então, com o olhar de saúde, eu busquei montar uma trilha que conectasse com o Deep Tech. Então, eu fui lá para a computação quântica, eu fui entender como que isso vai virar, se já era realidade ou se vai virar realidade muito em breve, mas principalmente tentando encontrar o grande ponto desse momento do Deep Tech, que é potencializar as capacidades humanas. Então, isso conecta muito com saúde, né? Então, a gente está falando de robótica potencializando as capacidades humanas. A IA potencializando as capacidades humanas, né? A computação quântica, a mesma coisa. Psicodélia, eu fui em várias agendas para entender como que a gente está hackeando, né, através da computação quântica, da IA, várias coisas, a gente vai conseguir hackear, no bom sentido da palavra, o nosso poder de processamento, né? A máquina humana como poder de processamento. Então, o meu South by desse ano foi um olhar Deep Tech, puxando a tecnologia e tentando converter essa tecnologia para o mundo de hoje, né? Então, o potencializar é cada vez mais conectar, por exemplo, essa conexão da IA com a IoT, com a computação quântica, com a robótica e como que isso está transformando a realidade do que a gente faz, do que a gente sabe como fazer, né? Então, muita coisa do que a gente via como, uau, isso é coisa do futuro, já está acontecendo. E foi um cenário interessante também, porque o ano passado eu fui pela corporação. Então, ano passado eu estava no Sírio e eu fui corporativo, né? Então, eu tinha a obrigatoriedade de ver tudo o que estava acontecendo em saúde e voltar para casa, dentro de casa, e falar tudo o que estava acontecendo sobre saúde. E esse ano eu fui como um hub de tecnologia, de Deep Tech. Então, eu pude interagir muito mais, né? E também pensando nesses relacionamentos. E o que me marcou bastante foi uma das agendas onde era um case bem interessante da Cleveland Clinic, junto com a IBM, utilizando computação quântica para acelerar a pesquisa científica de Covid. E assim, foi um talk assim, incrível. Esse evento eu estava. Você estava? Boa. E foi um talk incrível, onde a gente está materializando. Então, quando começa a materializar, significa que a gente está chegando num salto de tecnologia. E quando vem esse salto, é o que a gente viveu, é o que a gente está vivendo com a inteligência artificial. Né? A gente brinca, e acho que todo mundo, o South by foi bom nisso também, né? Qualquer evento que você vá, tem o lance do qualquer coisa com IA. E todos os talks são alguma coisa IA. E aí eles conseguiram ter isso aqui é com IA, mas tem isso aqui que não é, e vai lá dar uma olhada, né? Então, poder ouvir uma pessoa que realmente está usando o computador quântico e falando como que é e como que é o processamento, para mim valeu já a minha ida. Como eu falei, cada South by, cada pessoa faz o seu evento. Esse evento, esse ano, para mim, foi um evento muito mais focado em relacionamento. Então, eu vi muito conteúdo, mas também eu gastei muita energia conectando com as pessoas. Aproveitando esse momento da agenda segura, né, que está todo mundo disponível, para poder trocar, para poder gerar novos negócios. E
E o que o Pina falou assim, separar numa esquina, numa hamburgueria lá e começar a conversar e interagir, trocar ideia, criar novos negócios, e isso realmente acontece. Especificamente da computação quântica, computação quântica é um bicho de 7 cabeças, né? É um negócio complexo. Não fala assim, e aí? Vai acontecer e não vai, né? Então, só para nortear aqui um pouco, e eu gostei muito da referência e como que elas explicaram isso, foi basicamente assim, o nosso computador, o laptop, ele processa em bit. Então, significa eu pegar uma moedinha, virar, ou é positivo, ou está ligado, ou está desligado, ou é cara ou coroa. Aí vieram lá GPUs, né? Então vamos falar de NVIDIA, ações, uma das maiores empresas do mercado de tecnologia, subiu porque ela tem um processamento. O que ela fez com os GPUs? Ela paralelizou e acelerou vários bits sendo processados. Então são várias moedinhas ligando e desligando ao mesmo tempo. Isso deu escala e é o que está possibilitando o que a gente está vendo hoje de inteligência artificial. Essa é a realidade. Só que a briga está para o próximo nível. Porque também foi falado muito sobre isso, né? Sobre energia, energias renováveis, como que a gente fala de sustentabilidade realmente. Estamos gastando milhares de dólares em processamento para usar IA para fazer pesquisa científica e para trazer a conexão com o humano, né? Mas ao mesmo tempo a gente está esquecendo de cuidar do planeta, porque está gastando horrores em energia. E aí a gente entra para o lado, lá para a computação quântica. E a explicação, acho que foi a explicação mais fácil de entendimento, assim, sabe aquela moedinha que está no 1, no 2, né? O bit quanto, né? O qubit, ele basicamente é uma moedinha que está girando ao mesmo tempo, toda hora, e ligando e desligando, ou no mesmo estado. Então, a capacidade de processamento é infinitamente maior. Óbvio, tem que ter espaço de processamento, o processamento tem que ser feito em lugares praticamente congelados, né? Congelantes, talvez embaixo até de água para poder resfriar o processador, mas é o caminho que a gente está seguindo. Você fala assim, Diego, mas isso é gigantesco. Hoje. Passa um tempo, a Microsoft anuncia um processador que pode fazer um movimento gigantesco no mercado. Então, o meu olhar a minha ida dessa vez para lá, foi entendendo como que diversas soluções de tecnologia, ou do Deep Tech, podem potencializar as capacidades humanas e a gente pode trazer isso para a saúde. Então, é muito além da IA para prescrever, é muito além da IA para entender e fazer um resumo. É a IA realmente conversando com você e devolvendo informações para você. Muito sobre agentes autônomos e muita provocação sobre... E aí, com tantos agentes autônomos, né? Qual vai ser a única informação verdadeira que a gente vai ter no mundo? Se o meu agente autônomo pode estar conversando com o seu, e a gente nem está sabendo, depois a gente vai ver um resumo da conversa, talvez um negócio maluco lá com um digital twin, né, com gêmeos digitais, e de repente, qual que vai ser o único dado não alterado que a gente vai ter, né, dado saudável, né? E a gente vai falar muito sobre nosso DNA. Então, eu acho que essa linha de ver esse movimento lá foi interessante, ele cada vez mais materializado, mas ao mesmo tempo, eu sou da turma que teve um pouquinho de frustração. Né? E eu preciso trazer também aqui para o debate ser valioso, né? Eu tive uma experiência muito boa no primeiro ano, e no segundo ano, talvez com a expectativa muito alta, eu falei, uau, eu queria ver mais coisas sobre processamento quântico. Ainda não tinha. Queria ver mais conexões entre realidade aumentada com IA e com IoT. Putz, muita teoria, algumas pesquisas, mas faltando coisas na prática. E se a gente está indo para esse caminho de potencializar, está na hora da gente começar a ver coisa prática. Esse foi um pouco da minha frustração, mas, de novo, é o que eu estava procurando, né? Então, mas até para explicar o mecanismo, que é legal para vocês entenderem, como eu fui muitos anos e eu sou resiliente, eu sou o cara se o copo está 2 ml meio cheio para mim, eu também não gostei de algumas coisas esse ano comparado com os outros anos, mas eu sempre trago, né, para a minha reflexão da meditação da matinal. Vários anos... Eu, por exemplo, fui no primeiro ano que eles estavam discutindo o modelo de disrupção da Amazon e as farmácias. Igual a gente está passando aqui, Mercado Livre, movimento de farmácias fazendo testes mais simples. Isso foi há uns 5 ou 6 anos atrás, lá no Salto Bike, quando começou.
E eu fui nas farmácias, né? Vou todo ano nas farmácias, quase como, além de gostar de farmácia, quem vai lá gosta, né? Mas eu fui ver o movimento do comportamento do consumidor. E a área de, por exemplo, dispositivos de devices que você compra para testes está aumentando cada vez mais. Então você já tem gut health, já tem teste de alergia, tudo você faz o swab, entrega, chega na sua casa específico. Mas só para não perder o ponto. Então eu vi, quando eles estavam discutindo a Amazon e Walgreens e como é que é o nome daquela outra? CVS. E eu vi quando eles estavam criando essas áreas de health. E aí eu vi isso tudo em teoria. O painel era lindo o nome. O painel perdia bastante o conteúdo. Mas eu fui no ano seguinte, vi de novo o mesmo painel. Aí fui de novo, ele já estava evoluído. E no último ano, que foi no passado, estava sentado o presidente da CVS Health, o presidente da Best Buy Health e o presidente do Walgreens e da Amazon Pharmacy, ano passado. E eu falei, porra, né? Desculpa o spoiler. É isso que eu queria ver. Mas, às vezes, a gente não está no tempo do mercado, especialmente quando a gente fala de quantum, quando a gente fala de outras coisas, o mercado ainda não deu espaço. Talvez esse modelo foi tão disruptado que ele foi rápido. Talvez a gente vai demorar para ver um AR, um VR aplicado dentro de uma cirurgia, num gêmeo digital de um órgão, fazendo isso, a não ser em um ambiente de teste que já tem. Mas assim, não é nem justificando, mas ele é frustrante em alguns momentos, mas é entendendo que existe um movimento e uma velocidade diferente, quântica, de algumas coisas. Praticamente isso. Mas você sabe que a gente estava conversando antes ali, né? E eu abri esse ponto, e a pergunta foi assim, mas você vai ano que vem? Eu falei, lógico. Porque esse ponto, né? Você vê até 31 de março tem promoção. Desconto. Você vê o amadurecimento dos temas. Agora, obviamente que a minha expectativa ano que vem é chegar e falar, opa, o tema amadureceu, as coisas estão acontecendo. Mas o ponto de reflexão o super ciclo é tão rápido, né? O salto é tão rápido que talvez se a gente não mergulhe agora no começo, na hora que vier o salto a gente já virou usuário e não mais estamos conduzindo essa transformação. Gustavo, só para não perder o ponto da conexão de um evento genérico, onde ele tem várias frentes, ele é um evento que é para ser massivo, o fear of missing out, o estresse de querer ver tudo e depois acessar tudo online porque fica disponível e você não vê nada. De todo mundo usar a ferramenta de transcrição automática que via AI para você conseguir ter resumos em vez de você ver o painel. Bom, não é minha praia, deixa eu ver só o resumo, às vezes já te dá um conhecimento que você queria. E aí eu saio de lá e vou para um evento de Deep Techs, um Hello Tomorrow na França. E aí essa talvez é a diferença. Eu vou lá com foco em biotech, FAPESP, FINEP, CNI, uma delegação do Brasil gigantesca, e lá tem essa entrega profunda, que não tem no Salto By. Então, também aí para o evento, quem for, ano que vem, várias mãozinhas levantaram, eu faço questão, acho que nós todos fazemos questão de quase como um give back, assim, ajudar vocês a escolherem se realmente é o evento para vocês irem. Porque às vezes o hype também fica muito legal, eu quero ir, por quê? Não sei porque eu quero ir, porque todo mundo está indo e... Eu falei, não, todo mundo não está indo, só tem 3 mil brasileiros lá, então não é todo mundo, talvez é a nossa bolha. Mas escolher corretamente para que você está indo para lá, porque senão ele vira uma frustração. E estar pronto para a frustração virar motor de alguma coisa, porque você vai se frustrar. Mas é importante só trazer isso, né? Existe o evento de nicho e o evento mais largo. Ele é um evento para ser de mudanças de movimento. Ele é quase um evento de percepção. Ele vou filosofar assim, é como se você fosse para lá e você acompanhasse o movimento dos ventos, das marés. Cara, vai ter mais coisa maior, mais coisa menor, mais coisa fraca. Então, é para percepção. Olha, excelente. Cara, não é em dólar, mas é uma percepção. A gente tem alguns minutos ainda aqui para quem está nos assistindo online, para todos esses aqui que estão presencialmente e que levantaram a mão querendo ir nos próximos, eu vou deixar aberto aqui para perguntas para a Natália, para o Pina, para o Diego. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum tema que a gente não tem explorado aqui? Deixa eu levar o microfone. Eu acho que eu sou o Léo e a gente tem visto muito esse processo de a gente estar reaprendendo a ser humano, né? Então, acho que dos artigos que eu li muito sobre a SXSW foi discutido muito essa questão que a gente está voltando para algo básico, como interagir com seres humanos, como ter contato com a matéria, porque tudo se virtualizou, né? Hoje em dia a gente não tem dinheiro mais, né? Então, acho que essa versão trouxe muito essa questão da importância que a gente precisa de ser humano, porque a tecnologia ela vai acontecer de qualquer forma, ela vai transformar, mas o que a gente está perdendo é a nossa essência de interagir com pessoas, tocar na matéria.
queria saber como é que foi essa experiência lá com essas questões mais humanizadas. E um exemplo, hoje eu estava fazendo um curso de culinária, tinham mais de 5 pessoas com burnout, as pessoas querendo fazer transição de carreira, muitos de tecnologia. Não sei quantas pessoas aqui têm amigos que estão indo para cerâmica também, então acho que o humano está fazendo essas mudanças e quer ter esse contato. Então acho que é algo que é um movimento que a gente está vendo agora e que as pessoas estão com essa sede de se tornar humanos de novo para essa transformação que a gente está vivendo. Eu acho que vale trazer, né? Eu comentei no início da palestra da Kasley que ela deu o tom do evento justamente porque isso virou uma trilha importante dentro do evento. Dentro de toda essa tecnologia e de todas as trilhas que o Pina trouxe para a gente muito bem, tinham outras palestras que faziam justamente essas conexões. Então, por exemplo, eu assisti uma gravação de um podcast sobre tirar um sabático e por que é importante tirar um sabático para a gente recuperar a nossa saúde mental e como isso hoje para nós é visto como talvez você está desistindo, mas como é um momento de reconexão também. Então ele fazia toda a tese dele sobre a importância de você encontrar isso também, outros valores na sua vida, além do trabalho e também essa reconexão. Então, você vê durante as trilhas do SXSW algumas dessas apresentações que olham muito para esse olhar de reconexão, de futuro do trabalho. Quando eles falam, por exemplo, né, a gente está nessa tendência de receber muita informação e de tentar dar conta de todas essas informações e de fazer essa triagem de conteúdo, uma das grandes palestras que foram destaque lá foi uma que falou que no futuro a gente talvez não precise ser super especialista. A gente vai ter que, na verdade, saber fazer as conexões certas. E saber se conectar com as pessoas certas, mas conectar as informações também de uma forma mais efetiva. Então, você vê um movimento de aceleração, mas também um movimento de desaceleração. Isso permeia o festival inteiro. Só que, de novo, é um festival que, para quem for, já ir preparado, porque ele faz de propósito essa sensação de FOMO. É muito caótico, assim, são muitas apresentações, todas elas são muito legais, então você fica com aquela impressão de, nossa, eu vou perder essa, mas eu queria ir naquela e eu não consigo me dividir, e aí tem uma fila. Então, assim, ele faz isso de propósito, mas que traz também esse olhar super tecnológico, mais de conexão, e eu senti isso muito presente. E complementando, Léo, eu vou há muito tempo nesses eventos, né? E teve um dia, que eu acho que foi no domingo, eu cheguei lá, eu fui passar o carnaval lá, né? Fui com minha esposa, porque eu fico muito tempo fora nessa época, muito evento. Aí minha esposa foi, ela voltou, e teve um dia que eu já estava no 4º dia de evento, vendo coisa pra caramba. Para quem, né, a minha consultoria é focada em conectar elos da cadeia da saúde para diminuir a ineficiência, e eu faço isso. Então eu fui para lá por vários elos da cadeia que eu fui representando, inclusive meus clientes me mandaram para lá. E aí eu lembro que um dia eu acordei, eu estava quase com crise de ansiedade. Cara, eu estava assim, estafado emocionalmente. Eu tenho muito self-awareness, muita autoconsciência. Eu medito todo dia de manhã, eu falei, eu não estou legal hoje. Cara, eu peguei a agenda, eu lembro que eu liguei pro B, que é da Roche, falei, B, não estou legal. Cara, eu cancelei as 2 agendas do evento, e tem um monte de agenda para você ir, falei, hoje eu vou no aleatório. Peguei o hotel que eu estava, em vez de virar para a direita, eu virei para a esquerda, em vez de ir para o 3º andar, eu fui para o 2º, falei, vou entrar nessa sala. Quando eu entrei na sala, aí, bom, cada um vai com as suas crenças, né? Tava lá. Tava lá. Como é que é? Friends, enemies or frenemies. Como trabalhar com concorrentes. Gostei. Chamou atenção. Entrei, um jovem, somos todos jovens, mas um jovem. Estuda longevidade, né? Tinha um jovem, e o cara começa, e aí pro ponto do Léo. A gente conhece o Léo há muitos anos, tá? Pro ponto do Léo. Ele começa e fala assim, pessoal, antes de falar da minha painel aqui, eu sou, não lembro o nome, Mark, Jason, whatever, Bob. Eu sou fundador da Dash, não sei o que lá. E aí ele falou um pouco do que a empresa faz, que é trabalhar com os elos da cadeia e concorrentes e para buscar uma eficiência. Ele falou, eu só comecei a fazer isso porque ele era um cara X de uma empresa Big Tech, teve um burnout pesado, e decidiu que para ele fazer o que ele tinha que fazer e ser eficiente, que ele se achava ineficiente, ele precisava trabalhar com aquilo que ele vibrava.
e ele vibrava trabalhar com concorrência. Ele achava que concorrência não era só eu contra ele, a gente podia trabalhar junto. Enfim, caiu como uma luva para mim, mas ele começa o evento discutindo, o painel dele, discutindo sobre saúde mental. E essa é uma pauta que o evento traz, onde, como se desse microcosmo, tá tudo bem você falar sobre suas inseguranças, sobre suas fragilidades. E isso pauta o evento, te dá um pouco de sensação de ter alguém junto comigo nessa. E isso é uma mudança, especialmente para um US, né, um país extremamente voltado para essa deficiência, mas somos o país da ansiedade, Leozinho. Então, assim, meu ponto teve muito disso lá, de um lado, Brené Brown, essa mulher é incrível, mas eu acho que tem muito, ele é um evento voltado para, como se pegasse uma pauta, e ele vai AI, não AI, tecnologia, agricultura, ele vai em todas, clean tech, ele pega uma pauta e ele discute ela sobre todas as óticas, música, arte, e isso é muito interessante, porque você escolhe o olhar, a faceta do evento que você quer ver. Então teve muita pauta de saúde mental, de reconectar e voltar a ser humano, e tem muitas que estão gravadas e disponível online, então quem quiser assistir vale muito a pena. Eu acho que tem um ponto também que essa sensação do terceiro, quarto dia de exaustão, né? Ela é real e todo mundo tem, e você percebe as pessoas espalhadas pelos cantos, assim, tipo, hoje eu vou ficar por aqui, vou dar um tempo, quase se abraçando assim, vamos só conversar? Sobre o quê? Qualquer coisa. Comida, sobre qualquer coisa, né? E numa dessas também eu acabei entrando numa agenda aleatória, e era Brain Skin, e falando sobre como que o nosso cérebro tem influenciado o maior órgão do corpo, né? O corpo humano. E aí eu entrei e comecei a ver lá a movimentação e tal. Eu falei, putz, acho que eu estou no lugar errado, mas vou ficar. E de repente a pessoa vira para falar assim, a palestrante, tal, era um talk, e eu vou tomar a liberdade de fazer o que ela fez lá, né? Ela parou e falou assim, olha para a pessoa do seu lado e fica olhando para ela por 1 minuto, 30 segundos. Olha e fica olhando, 30 segundos, sério, gente, olha um para o outro, 30 segundos. E aí, brasileiro já vai fundo, né? Só que pensa que a gente estava no 4º dia, todo mundo cansado. Aí ficou todo mundo assim, ó, um olhando pro outro assim. Sem falar nada. Sem falar nada. Aí ela falou assim, você pode só fazer uma coisa então? Qual? Dar um sorriso? Aí, o sorriso era assim, ó. Cara, em 30 segundos estava a sala inteira com 200 pessoas gargalhando alto. E aí ela começa com a tese dela, falando sobre o impacto das emoções na pele. E era uma Under Forbes famosa sobre de cosméticos. E no final, eu falei assim, foi uma palestra ali de quase 1 hora que eu comecei entrei achando que, poxa, não seria legal, e saí de lá com vários insights, e estou usando isso no dia a dia, e também replicando isso até em outros locais, né, onde a gente tem lá proximidade com Deep Tech, aproveitando, pô, isso aqui aumentou dopamina, isso aqui é cortisol, isso aqui é não sei o quê. Então a gente começa a pensar um pouco diferente também. Sabe que eu queria trazer uma experiência off-topic, né? Já que vocês trouxeram. Eu também tive esse mesmo momento ali de exaustão, de pensar, tá, tem muita coisa, muita informação, parece que não vai dar para você absorver tudo. E aí eu pensei, para onde que eu vou? E lá eles têm várias oportunidades, várias salas, muitas coisas, mas eles também têm uma sala gigante. Aí o que eu fiz? Brasileira, né? Vi uma fila enorme e falei, vou entrar nessa fila. Não sei o que é. Eu falei, vou entrar. Eu entrei na fila e eles estavam abrindo pela primeira vez o pavilhão de realidade virtual. E é um pavilhão muito legal, porque eles têm vários tipos de experiências imersivas que você pode fazer com o uso de óculos de realidade virtual, entre outros contextos. E aí eu fui já na primeira fila gigante de novo. Eu falei, tem uma grande fila, eu vou aqui. E aí eu consegui, você tem que fazer a inscrição, eu consegui entrar na estreia de uma exibição de um filme que foi feita especialmente para um disco do Polyphonic Spree, que é uma banda que eu já conhecia, mas assim, super coincidência, e eles exibiram isso dentro de um domo com uma baita tecnologia. Então você deitava tipo numa cadeira de praia e ficava ouvindo a música com toda a imagem. E isso assim, é um momento de descompressão. E que, de alguma forma, também te faz conectar com o evento. Um outro segundo momento de descompressão.
eu também estava ali dentro de cansado um pouco de conteúdo palestra, e aí tem a parte do pavilhão, né, em que tem as pessoas trazendo as suas experiências. E aí tem lá desde tecnologias de pessoas desenvolvendo coisas que podem, sei lá, fazer o seu cabelo mais bonito, e é como faz, sabe, um babyliss, de verdade, tem isso lá. Mas eu fui numa startup... E com fila também. E com fila também. Com fila. Mas eu fui numa startup que conseguia tirar o seu sangue, fazer um exame de sangue, foi na Better Way, faz o seu exame de sangue com poucas gotas do seu dedo. E aí você chega ali para fazer, para entender, eles vêm vender com um cardápio, né? Você paga $20 ali para fazer exame, tipo colesterol, dosagem hormonal e tal. E aí eles são muito preparados, os americanos eles são muito preparados para o pitch, né? E aí, obviamente, você provoca, o que é isso? A nova Teranos? E aí eles já têm ali, dentro da televisão, do tipo a explicação de que, não, a gente tem evidência científica, a gente está indo atrás disso e tal, e aí você para e senta. Então, assim, são outras experiências, além de você parar para assistir a palestra. Eu fiz esse exame lá. Eu fiz também. Eu sentei lá para fazer. E dói. Eles têm um desconto, saiu $4. Eu também paguei 4. E uma pena, eu pedi para eles o equipamento lá, né, a borboletinha que eles usam para colocar no dedo, só que ficou em Brasília. A próxima vez eu trago para a gente ver. E dói um pouquinho, foi o dedinho, mas eu achei interessante que eles tentaram amenizar lá com aquela maquininha que você põe a mão, quentinha, fica lá mexendo e tal. Mas tem um potencial ali, foi interessante. Mas o que a Natália falou é surreal, assim. Como essa equipe estava super preparada para todas as perguntas. E o atendimento também foi bem humanizado. Assim, não vai nem doer e tal. Aí começava a apertar, assim, um negócio bem diferente, interessante, que eu acho que a gente vai ver em breve funcionando. Esse pavilhão, só para voltar para as perguntas, esse pavilhão é como se fosse uma feira de tecnologia, que todo mundo se inscreve. Lá tem desde delegações de países que vão buscar recrutamento de pessoas. Então lá tinha Londres, lá tinha Coreia, lá tinha vários países que estavam ali com até grupo de estudantes que tinham um projeto de pesquisa, tinha alguns de saúde, inclusive com devices de deep tech mesmo assim, hard science até de saúde, não é só de saúde, é de todas as indústrias. E foi lá, por exemplo, que em 2019... Não sei quem conheceu aqui a Singularity Restaurant do Japão, foi lá o primeiro teste do Singularity Restaurant. Ele estava uma fila desse tamanho que a Natália pegou, e para vender o sushi, que era impresso na hora na impressora 3D, usando aqueles compostos de comida lá. Então é um lugar legal também para você ver coisas que não necessariamente vão estar na sua casa. Esse ano, por exemplo, tinha uma caixa que era para ser enviada para o espaço, para você testar produtos de empresas de consumo no espaço. Entendendo que durante o evento do South By, teve o lançamento da missão Artemis, de ir para a nova missão para a Lua, eles já estavam ali aproveitando o hype de NASA para lançar uma caixa de sapato, que parecia de sapato, onde você coloca qualquer produto, ele manda para o espaço, para você saber como é que seu produto vai interagir no espaço, e ele volta com o resultado. E você acompanha isso acontecendo em tempo real. Mas ano passado, quem estava lá... a Fênix. Ano passado estava a Space Pharma, que é uma empresa que fez uma parceria junto com a SpaceX e criou um laboratório de R&D dentro de uma caixa de sapato, que envia dentro das missões da SpaceX e vira um laboratório vivo para fazer drug discovery, acelerado num ambiente diferente. É isso aí, cara. É isso aí. Bruno, Natália, tem um negócio que me chama muita atenção lá, que é assim, aquela história do não tenha vergonha de colocar o seu produto em produção, é muito real, porque a galera a startup tá lá, ela coloca um produto hiper incrível e tem um banner atrás pendurado. É verdade. Sim, você vê que também tá meio mal pendurado, né? E aí você encosta e fala assim, cara, a gente aqui que está acostumado a ir nos eventos aqui no Brasil, que é tudo hiper megalomaníaco, né? Lindo, bonito. Aí você chega, você encosta ali, começa a trocar uma ideia, né? Para ser de escola. E você começa a conversar com a galera com muita profundidade. E se você... Depois eu mostro foto para vocês. Você vê a foto e fala assim, jamais, vou provocar aqui, tá? Jamais que um médico ou uma médica parariam no Brasil para falar com essa startup, mas lá fala e às vezes até tem vontade de trazer para o Brasil. Então tem um negócio assim de... É uma provocação em todos os momentos, né? Realmente
sai da caixinha, volta, se desestabiliza, se reestabiliza e segue aí para quem ficou os 10 dias, né? É bem maluco, assim, é caótico, realmente. Mais perguntas? Dá tempo ainda? Tem duas. Deixa eu ver com a Maria. Tem pergunta da duas plateia perguntas aqui. online. Isso, aí depois a gente libera pro E a pessoal gente daqui. libera São duas- aqui, aí a gente está chegando estamos chegando na reta final, então segure um pouquinho, que vai ter o vinho, vai ter o chopp daqui a pouco. Mas temos 2 perguntas online. Tem 2 perguntas, eu vou fazer as 2 juntas? que Então a daí Marisa vocês já pergunta as desenvolvem. 2 juntas e eu deixo Pronto. para vocês. Pronto, vamos lá. A Camila está perguntando, Natália, fiquei interessada no podcast que fala do ano sabático. Eu também fiquei. Poderia compartilhar conosco a referência, por favor? Depois, se você tiver o link, eu coloco na descrição do vídeo, mas eu acho que gerou interesse aqui do pessoal. E a Raquel está perguntando, acho que a Natália falou um pouquinho disso, mas se vocês viram algo específico na área imersiva, VR, ou o foco mesmo foi só em inteligência artificial? Quer falar? Sobre o podcast, eu passo sim a referência. Aliás, essa é uma coisa importante. Acho que praticamente tudo que saiu no SXSW ou tem o áudio gravado ou tem o vídeo. Então, eu não sei agora de cabeça o nome do podcast, mas depois eu passo. Sobre experiência imersiva, essa sala de experiência imersiva que eu comentei com vocês, ela é bem legal porque ela tem várias experiências, só que como tem muita gente, você precisa agendar para conseguir vivenciar essas experiências. Então, você agenda e aí tem que ficar meio que à disposição. Eu fiz algumas. Uma delas que eu fiz, além dessa que eu contei da música, foi uma que era praticamente um documentário sobre aborto, então que é uma questão bem importante nos Estados Unidos, que traz um pouco desse contexto e aí você faz essa experiência imersiva com óculos de VR, como se você estivesse realmente conversando com uma menina que tinha feito 2 abortos e ela traz toda a emoção e tudo o que acontece, ela faz uma construção com a personagem e com as imagens por trás. Então, assim, é bem realista, assim, e foi uma das experiências imersivas que eu tive lá. Vi um painel também sobre o uso do VR, né, da realidade virtual na saúde, muito legal, assim. A gente estava no mesmo, então... Acho que muito legal ver essas experiências já sendo utilizadas. Então, eles apresentaram cases de como que eles já utilizam a realidade virtual em pacientes em vários contextos. Então, redução de dor crônica. Eles usam em pacientes, por exemplo, durante quimioterapia, justamente para reduzir aquele momento, né, que a pessoa fica à disposição fazendo a quimioterapia. Então, coloca ali uma experiência para que ela tenha melhores resultados. Mostraram que, inclusive, o uso da realidade virtual ajudava a reduzir a necessidade de anestesia antes de procedimentos. Então, assim, eles apresentaram vários cases sobre a utilização de realidade virtual dentro do contexto de saúde. Mas das experiências imersivas, assim, tinham muitas, eu adoraria fazer várias, mas eu fiz 3, e eu acho que as que valem destaque foi as que eu trouxe aqui. Mas respondendo de maneira ampla, não sei que câmera mas você tem a track de VR, XR, então é uma track que tem painéis discutindo tecnologia, vai estar alguém com device novo. Ano passado eu vi uma de design, explicando como em 1 hora, eles faziam quase como um how-to, um playbook de como criar uma estratégia usando o device. E eles faziam com uma pessoa que era do Google, uma pessoa que era da Apple, bem legal, assim, dinâmico. Esse ano, então, tinha a track de VR. No Fairmont, no Hotel Fairmont, tinha esse espaço que é gigantesco, são N experiências de VR e de AR e de XR. E nos pavilhões de teste lá, esse que a gente falou desse Expo, tinha também algumas experiências de VR, de XR. Então, e nas ativações, né? É um evento que ele acontece em um grande bairro, assim, como se você pegasse ali se chama Downtown, Austin Downtown. Deve ser, sei lá, 8x8 grandes quadras. E tem muita ativação. Então, as ativações também, elas propiciam algumas experiências, algumas são conteúdo. Então, a Casa São Paulo é o segundo ano que tem a Casa São Paulo, junto com o governo do estado. Já teve a Casa Brasil, que teve o governo do Rio Grande do Sul, de vários outros estados. E nessas casas também tem muita imersão. Então, teve o espaço de Dubai, que era um espaço só de experiências imersivas do futuro, usando AI. E também dava um chocolatinho Dubai, que é um chocolatinho super gostoso, recomendo, com pistache. Mas essas coisas... tinha uma casa da DeepSeek, então, né, a AI da China nos Estados Unidos, numa casa no South By, que é super divertido ver isso. Tinha casa de... Enfim, tem muitas casas. Então, para quem perguntou sobre AR, ele permeia também o evento inteiro como muita coisa, mas o
o Fairmont, que é esse que a Nath foi, é onde tem assim, as maiores imersões de VR e AR. Tinha várias startups também com VR e AI. Teve uma que acho que você chegou a olhar também, que eu vi foto sua lá, que eles estavam colocando música e projetando um vídeo para você ter uma experiência da música com vídeo. Acho que, se não me engano, era coreana ou chinesa essa startup, eu não me lembro. Parecia aquele filme antigamente, Robô, não sei o que lá, que tinha um robô amigo, assim, bem tosco. Era você ouvir áudio com uma lentezinha, tipo uma lente na sua frente para você ver e ouvir. Bom, eu também. isso. Esse foi eu até perguntei quanto custa. Ele, a média vai custar mais ou menos $5.000. Eu falei, legal. Vai bem. E esse ponto que eles trouxeram também é legal entender, porque existem eventos acontecendo dentro do South by Southwest, que não tem nada a ver com o South by. Então, tem eventos específicos de marketing, eventos específicos de ativações, né, de outros temas que não estão nem ligados, que você tem que tentar entrar por fora, fazendo o credenciamento antes. Você não precisa ter o crachá. Exatamente. A minha esposa estava lá, ela foi no Chicolab. Era um evento só de mulheres, para mulheres, de muito legal, de vários assuntos, e ela não estava no Salto by Salto. Mas se você tá com o crachá, você em alguns lugares da cidade, você não paga para entrar, ou você não pega fila, porque o crachá meio que te dá uma entrada ali vitalícia. Sim! Lá em casa minha esposa tem um pote assim. Não sei se alguém tem mais perguntas, mais algumas aqui, deixa eu passar. Vou começar pelo João aqui. Diego, dentro de experiência ali com aplicação prática de física quântica, né? Fazendo um paralelo com o Watson, que foi o primeiro a colocar a inteligência artificial na pauta, a física quântica aplicada a uma realidade. Eles trouxeram alguma visibilidade, claro, não da onde pode chegar, mas da onde o trilho está levando dentro da física quântica? Teve alguma percepção disso ali? Eu tinha combinado com o Gustavo que pergunta difícil era só na hora do vinho. Né? Não, na Desculpa. Prática, João, na prática, sim, é o próximo super ciclo tecnológico que a gente vai vivenciar. E ele vai potencializar exatamente a pesquisa científica, o avanço na biotecnologia. Então, o que está ali na marcha é a capacidade de processamento. Desafio. Computadores são gigantescos e depende de muita infraestrutura. Acho que o movimento que a concorrência, né, quando a gente olha para as big techs, por mais que a gente esteja lá a briga, todo mundo falando de IA generativa, existe uma outra briga nos bastidores, ou já até anunciada, que é a corrida da computação quântica. Quem que vai dominar esse tema, porque é o novo próximo superciclo, é a fronteira do conhecimento mesmo. Então, assim, tem muitos caminhos, mas ainda nada muito certeiro, por conta de custo, por conta de capacidade de processamento e, principalmente, é algo complexo até de se explicar, né? A gente fala de computação quântica, de física aplicada, a gente não está nem conseguindo ainda interagir com a filosofia que precisa para poder falar com o chat GPT ou com a IA generativa e, de repente, vem essa loucura do quantum, né? Mas é um caminho claro de novo ciclo, é algo que todas as big techs estão buscando e querem alcançar, e eu tenho, assim, uma aposta aqui que em 3, 4 anos a gente vai vivenciar o uso dela e o uso aplicado no negócio. Então, ou seja, potencializando pesquisa ou até mesmo disruptando o processamento, enfim, é questão de pouquíssimo tempo. Ô, João, só para complementar, eu estava num painel que teve um caso aplicado, eu estava no painel do Alex Zavorokov, o presidente fundador da In Silico Medicine, e ele é um cara que já é super avançado, né? Ele tem um robô que é pesquisador clínico, ele tem vários modelos que ele trabalha na empresa dele, ele trabalha, quem não conhece In Silico Medicine, ele acelera o drug discovery usando AI, modelo de IA generativa, ele já tem drogas em fase 2B para atrofia muscular, e eles têm como se fosse um pipeline no site deles, sem entrar em Silico Medicine, só que ele vende a pesquisa avançada. Quer comprar uma droga para triplo negativo, câncer de mama, que está numa fase inicial de teste, e eu já cumpri várias etapas que custaria bilhões, ele tem um carrinho, que você pode comprar a pesquisa a partir dali, é real, e há algumas que já estão prontas para teste, e outras que você compra a pesquisa, a estrutura, os estudos.
Eu fiquei próximo dele por conta do negócio de longevidade, ele era presidente de uma empresa de longevidade. Nas perguntas e respostas do painel dele, veio um doidão e perguntou: cara, quando o quanto chegar, a computação quântica, quanto isso vai acelerar o processo de drug discovery no mercado? E aí ele falou: cara, a gente já tem um paper publicado de uso de quanto no drug discovery. Ele hoje é caro, hoje não cabe dentro de uma conta, ainda que você busque eficiência, porém, na saúde, no momento que a gente vive hoje, especialmente em drug discovery, você não tem velocidade que você pode melhorar, porque a regulação para você evoluir do pré-clínico ao clínico é extremamente gigantesca e não faz sentido usar um quantum para isso hoje. Mas só para trazer o caso real, que eles já testaram dentro do ambiente do laboratório deles, mas que eles pararam de usar porque ela é cara, ela demanda muita energia e fazendo a conta ela não faz sentido ainda nesse momento. Oi, eu sou o Ailton. Você vê que há poucos anos, né, as startups iriam revolucionar o clínico assistencial, né? E você vê que várias falências estão mostrando que não é bem assim, né? O caso da Babylon há alguns anos, ontem foi a 23andMe, chocante, né? Como é que vocês veem isso, né? Qual que é o papel das startups de fato na saúde, respirando o SXSW? Para o ímpar, realidade. Pergunta difícil, realidades Ailton. duras, né? Eu acho que tem o Pina falou um pouco da regulação, que eu acho que é super importante, mas tem um outro ponto que é educação. Nós não estamos ainda preparados para interagir no mundo digital. A gente tem uma dificuldade absurda. E essas empresas que se propuseram a entrar 100% num caminho digital, sem ter esse lance de potencializar as capacidades humanas, né? Então conectar um IoT com um Digital Twin, com a inteligência artificial e realmente conectar com o device, levar a informação para dentro para que o time médico consiga avaliar, a gente tem um gap muito grande para até acontecer isso. E os times de saúde, né, o clínico assistencial, ele não está preparado para esse mundo. Hoje a gente fala muito sobre doença, principalmente no Brasil. O South by trouxe para a gente a provocação falar sobre saúde. Saúde social, saúde emocional, enfim. Então, esse equilíbrio, Ailton, de ter um letramento, de ter universidades explicando o que é a tecnologia potencializando as capacidades humanas, tanto do clínico assistencial quanto do time do corpo clínico, ele é fundamental até para que a gente possa explicar isso para a sociedade. Hoje é muito mais legal eu ir até um consultório e falar com o meu médico e ficar 1 hora falando com ele. Isso é luxo. Isso é VIP. E o VIP, a gente gosta do VIP, não gosta? A gente quer isso. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma provocação de não estar preparado e a gente querer algo que é muito pessoal. Eu acho que, assim como a gente está falando hoje de AI, que foi algo explorado e lançado em 1950, e naquela época, quando a gente, para quem estava naquela época, olhava e falava assim, pô, isso não vai dar em nada, porque não tinha poder computacional e nem letramento suficiente, eu acho que é o momento que a gente está vivendo hoje na saúde. A gente está começando a ter tecnologia, a gente está começando a ter capacidade de processamento, só que agora talvez estejamos no lugar errado, na hora errada. E daqui a alguns anos a gente vai ver essa mudança. Minha opinião aqui de mercado. Vou dar uma leitura, Ailton, minha, assim, de veterano de evento. O evento está indo para uma linha onde tecnologia, Babylon, 23andMe, ano retrasado a founder estava lá, ano passado ela estava com um pesquisador do Vale do Silício, um alemão que está criando uma nova indústria farmacêutica dentro de uma discussão sobre medicamentos para o sistema imunológico, ele está mapeando o sistema imunológico do mundo inteiro, um projeto de trilhões, com um apoio já de gigantescos, está fazendo isso por região, onde ele entende que mexendo no sistema imunológico isso vai levar lá. E por que eu estou falando disso? A 23andMe, no evento, ele já estava mostrando essa decadência. Pela primeira vez, MWeb, olha que eu não assisto a MWeb porque ela fica no YouTube, então eu não perco meu tempo. Mas é legal ir ver. Quem for, a tietagem é legal. Pela primeira vez, ano passado, ela começou uma onda de falar de biotechs, de falar sobre uma parte mais hard de ciência. E esse ano, cara, de todas as tendências que ela falou, acho que ela ficou presa, ela estava com a pauta de saúde esse ano. Ela focou muito em biotech.
E aí o que eu vejo, olhando para o evento, de novo, não é um evento de saúde, mas é um evento de comportamentos, a startup SaaS, modelo financeiro de LTV, CAC, aumento de quantidade de usuário, essa não aparece mais lá. As que aparecem lá é que está um médico, estava o diretor do Mass Brigham lá do hospital, nessa de VR, com um cara de uma empresa de tecnologia, com um cara de tecnologia. Está mais integrado o clínico assistencial do estratégico dentro de um hospital, por exemplo, do que é administrativo versus do que é clínico assistencial. Então, óbvio que só foi os cases bonitinhos, deve ter um monte de mortos, né, e corpos na estrada. Mas essa conversa do SaaS puro lá sumiu, tá? Então, e deu espaço esse ano, especialmente, para uma discussão de bio, de falar um pouquinho mais a fundo de neuroimplante, de algumas coisas em pautas que não deveriam acontecer, que não é comum no South By. Então, eu digo assim, acho que esses modelos estão tendo seus desafios em todos os mercados. Quem aqui é empresa de SaaS ou quem investe em empresa de SaaS ou já usou, viu a decadência de vários modelos já. Aqui no Brasil a gente tem isso também, esse retrato também vale para o Brasil. Então, assim, lá no evento ficou, se eu pudesse dar uma resposta, os casos bons que aconteceram lá foram onde o clínico assistencial estava comprado, trazendo a estratégia, dizendo, cara, isso aqui faz sentido. Então, teve um trabalho cultural, teve um trabalho de integração, de talvez literacia, para ele entender como trabalhar com isso e saiu do hype de só uma empresa tech falar de um negócio, sabe? Vamos fazer as últimas, então, aqui agora. E aí a gente fecha, estamos no finalzinho. Boa. Tá. Vou deixar as duas perguntas juntas e aí a gente responde. Tem duas aqui, não é isso? Por favor. Tá bom. Boa noite, meu nome é Clarice, eu sou da Sanofi Opella. A minha dúvida é muito em linha com o que vocês estavam trazendo agora sobre o quanto é futuro e a gente está preparado para esse futuro, no sentido de que quais dos cases que vocês viram de inovação lá, que vocês olham e falam, puxa, isso daqui a gente já consegue fazer um leverage para o Brasil, dado o cenário hoje do Brasil, que vocês escolheriam de que, sim, a gente conseguiria implementar e atender necessidades reais que a gente tem hoje no mercado e na nossa indústria. O que vocês destacariam de um ou dois cases no máximo que a gente já conseguiria trazer para cá e nos atender melhor? Então, case para trazer para o Brasil. Tá. E a gente já consegue aplicar no Brasil meio que fato agora, né? Tinha mais uma pergunta. Tem mais uma? Boa noite, Daniele Barrios. A minha pergunta está com um olhar ali para o paciente, né? Quando a gente pensa no empoderamento do paciente cada vez mais forte com as tecnologias, etc., o que vocês viram de novo, além dos wearables, né? Enfim, que acho que todo mundo já está usando, já é realidade, e como que isso vai impactar nos elos do ecossistema de saúde que o Bruno fala tanto, né? Acho que se vocês puderem compartilhar, acho que é interessante para quem trabalha especificamente com experiência de paciente. Bom, eu posso começar por esse lado. Eu vou começar pelo lado da última pergunta ou quer começar pela primeira? Para ficar mais fácil? Pode. Desculpa. Vou deixar vocês... É que essa aqui vai rápido. Tá legal. Eu sempre vou para o evento com essa missão, até para trazer ali. Eu sempre vou olhando o que eu posso trazer para o Brasil. E ano passado eu fiz um evento até, depois que eu voltei do South By, juntei um monte de elo da cadeia para a gente discutir junto, porque a gente não vai resolver a saúde sozinho, né? E esse ano eu dividi o evento em 3 grandes buckets, né? Teve um bucket muito forte falando sobre o custo da saúde para doenças que não têm, que são difíceis de diagnóstico, especialmente de doenças do sistema nervoso central. Falaram muito de demência, autismo, Alzheimer, essas doenças onde é longo o processo e você vai para N áreas terapêuticas, N especialistas, e você gera um rombo, né? Em parênteses, a gente sabe o quanto o autismo hoje já está custando mais que o câncer no Brasil. Então, esse é um ponto que eu acho que dá para trazer e conecta com esse ponto de o que traz para pensar em elos da cadeia. O segundo ponto do evento para mim grande, o segundo bucket foi longevidade, que eu achei fluffy ainda, mas foi legal. Teve gente que saiu de lá e fez academia e já valeu pra caramba isso. Já se alimentou melhor, teve gente que postando Peter Attia mudou minha vida. Isso é tão legal, gente, que é o poder das massas. É alguém conseguir mostrar que você pode mudar o seu comportamento e a gente nunca sabe qual é o gatilho que faz a gente mudar de comportamento. E foi o Peter Attia para uns seres humanos lá, inclusive para mim. Tô dormindo melhor, pelo menos. E o terceiro ponto que eu acho que foi pauta lá no evento foi sobre a integração entre tecnologia
que eu falei, esse tema do GLP-1, foi muito forte essa discussão de o paciente à mercê de um monte de informação e qual é o papel da união disso com os outros elos da cadeia para melhorar a qualidade do que chega para ele. Não tem que tirar do TikTok, é como chega melhor no TikTok. Então, assim, eu acho que seriam esses pontos que eu traria até para o Brasil como case, para a gente discutir, porque é pauta talvez que já está hoje pegando fogo aqui. Ótimo. Natália? Eu, honestamente, refletindo sobre as coisas que eu assisti, eu acho que muitas delas a gente já tem aqui. A gente já faz aqui. Então, você pensa nos cases de realidade virtual, você pensa nos debates até dessa integração entre a indústria farmacêutica e os pacientes, no caso do GLP-1, com os influenciadores digitais. Então, a verdade é que eu sinto que, assim, muito do que foi apresentado lá, eu já vejo acontecendo como tendência. É claro que, assim, o grande desafio é massificar, é conseguir a escala, é você conseguir não só trazer o insight do wearable, mas fazer isso para uma grande parcela da população. E esse é um desafio que não é do Brasil, é um desafio global, né? Os próprios Estados Unidos têm talvez mais iniciativa e mais investimento nesse sentido. Então, assim, como a gente aplica, eu acho que a gente já aplica. Assim, acho que um case talvez que é interessante de lá, e que eu estava lembrando agora do Pina falando sobre o GLP-1, eles têm um pouco mais de liberdade de pensamento e também liberdade de regulatória, em alguns contextos, quando você pensa em indústria farmacêutica. E eles trouxeram, por exemplo, o mercado de game como um mercado estratégico, como uma forma de comunicação com o público final. Porque 70% dos usuários, 70% da população joga. E por que você não usa o ambiente de game como um ponto de contato com a sociedade? Então, assim, esse eu achei um insight bacana, que talvez a gente ainda não esteja olhando para cá. E lá, como eles têm uma regulação diferente, eles já estão, deixa eu falar aqui com os pacientes, e apresentaram um case. Tem um case, inclusive, de... eu não lembro qual que era a... Não foi de... Era eu acho que era psoríase. Eles apresentaram um case de psoríase, do tipo, o jogador que aceitava assistir um videozinho durante o jogo, conseguia depois aderir a um tratamento XPTO. Então, assim, você vê que eles têm formas diferentes de pensar e trazer os pontos de contato. Então, eu não acho que lá eles trouxeram coisas mega disruptivas, tirando, sei lá, tem o painel da NASA, que é sempre legal, mas, assim, são coisas que a gente meio que já faz aqui, mas a grande problema é a escala mesmo. E para passar para o Diego, assim, mas tem um hack aí, tá? Porque se o americano fala no Salto by Salto de um assunto que a gente tentou falar aqui nas empresas e não conseguiu, a gente ganha atenção. Real. Então tem que saber usar esse hype positivo pra gente. Falou no Salto by. Então vamos falar sobre essa pauta? E você já levou há 2 anos a sua empresa e não conseguiu. Isso sem dúvida. Essa é uma parte boa, né? Deixar alguém falar por você. Mas eu vou trazer rapidamente uma experiência que eu tive o ano passado, onde eu fui em uma discussão que era falando sobre alimentação, né? E como que o ultraprocessado tem impactado a tomada de decisão. Eu falei, putz, calma aí, isso toca diretamente o paciente. Então, o que a Natália e o Bruno falaram perfeito aqui, muita coisa a gente já faz. E muita coisa a gente tem aquele elo do tipo, é o Brasil, do Brasil, e talvez a gente não faça tão bem. E isso é um ponto também de reflexão, né? A gente precisa ir para fora para entender que coisas muito boas que a gente está fazendo aqui foram chanceladas porque foi no evento de inovação. Não, tem muita coisa boa acontecendo. A provocação dos cases, né? E o que eu faço quando eu vou lá é tentar olhar com uma visão de ecossistema tudo que está acontecendo não direcionadamente para a saúde e como que isso impacta a vida da pessoa, independente de ela ser paciente ou não. E ali começar a conectar essa cadeia. Então eu falei, poxa, calma aí, a gente tem diversos transtornos ou tomadas de decisões que são impactadas pela manipulação do ultraprocessado, alimento ultraprocessado. Como que eu mudo isso? Conectando a saúde ao agronegócio. E ali tentando criar uma cadeia mais saudável, algo assim. Então, criar essas conexões é impossível. Eu acho que o South by tem essa provocação de olhar para a gente e falar o seguinte, olha para todos os negócios e tenta criar um fio condutor que potencialize o mercado que você está. Mas, principalmente, eu vou com esse olhar, principalmente eu vou olhando tudo que impacta
a vida da pessoa. Então, teve lá provocações do tipo, nós não estamos mais na era da experiência do consumidor, nós estamos agora na era da experiência dos agentes autônomos. E aí? Se realmente for isso, como que vai mudar tudo? Eu vou falar de novo, né? Eu vou falar com o paciente ou vou falar com o agente autônomo dele que está doente, que vai falar comigo para depois dar a resposta. Então a gente está, assim, é realmente se deixar ser provocado e principalmente ter o espaço de descanso ou o espaço de liberdade para poder falar e pensar, que é o PITS, que a gente não falou deles. Deixa eu só falar. Estressado. Vou falar de um exemplo que eu achei que um desses momentos aleatórios, eu estava numa palestra que acontece muito lá, isso tem que ser falado. Nome bonito, painelistas incríveis, entrei e era bem ruim. Para não usar um termo ruim. Eu fiquei 10 minutos, olhei assim e falei, cara, eu não vou perder meu tempo aqui, vou passear. Não tinha como pegar outro painel, era mais longe do que eu queria ir, e eu fui dar uma volta no Expo. E aí tinha uma mocinha, e assim, parecia um painel de startups, mas eu dizia assim, o impacto de hard science, biotech, não sei o que lá, em saúde. Eu falei, pô, tem saúde? Deixa eu ouvir, né? Sentei, como ninguém não queria nada, liguei o Other para poder capturar tudo, né? Porque eu não ia ouvir. Falei, acho que eu não vou nem ouvir, manda eu deixar ele gravando aqui, vai que ele me dá um insight que eu não sei. Cara, só para ficar no case de coisa que a gente pode trazer pro Brasil. Tinha essa mina, que eu não sei o nome dela, tá gravado lá, ela desenvolveu uma tecnologia que ficava dentro eu não crio abelha, das caixas que as abelhas vão depois que vão polinizar lá, enfim, vão para as florzinhas e voltam. Ela criou uma tecnologia que capturava exatamente o momento que ela entrava, que ela estava usando, e ela pegava e fazia uma análise rápida do que vinha, da qualidade da polinização que ela via depois que ela ia nas flores. E ela trabalhou com uma área de saneamento básico, com o Ministério da Saúde, de uma cidade nos Estados Unidos, e para mapear a qualidade do ar e a qualidade do solo, e como aquilo estava impactando a qualidade da saúde das pessoas naquela cidade. E aí ela montou um modelo, e aí é replicável? Provavelmente sim. Ela montou esse modelo onde ela estratificou esse teste, entregou na mão de, como se fossem community health workers, e eles começaram a trabalhar capturando essas, como se eles fossem as abelhas. Olha que loucura. Era bee working, uma coisa assim. E eles faziam o trabalho que uma abelha fazia para capturar alguns pólens, eles iam lá, e eles voltavam com esse dado, e eles criavam como se fosse um heat map de poluição do solo, da água, da região, para melhorar o saneamento básico. Então, assim, aleatório total. Mas é o tipo de coisa que, se a gente pensar num país com o nosso tamanho, com São Paulo, talvez eu gostaria de ver mais abelhas aqui para melhorar o nosso ar, mas esse é um exemplo que talvez a gente pode pensar em como é que cruza saúde, agro, com saneamento básico, com uma testagem, e aí, enfim, isso inspirando, na minha cabeça, a menina era especialista PhD em abelhas. Ela começou a falar sobre o impacto de abelhas até em comportamentos organizacionais. Eu lembro, na hora que ela começou a falar isso, eu abri o Perplexity, o Deep Research, e mandei fazer uma análise de abelhas. Cara, eu mando para vocês, se vocês quiserem, a brisa que tem sobre abelhas Mas é isso. São os insights que às vezes vêm do evento desse que pode pensar em trazer para cá. Pessoal, infelizmente a gente chegou ao final aqui. Foi fantástico, acho que todo mundo aprendeu bastante, ótimos insights aqui, lições do Pina, do Thiago Ligori, da Natália, do Diego. Eu vou deixar alguns convites finais antes da gente passar para o nosso coquetel aqui de networking, para que a gente possa conversar mais. Vocês possam abordar os três aqui, o Thiago que está descendo. O primeiro deles é um convite para o curso de Inteligência Artificial, então, novamente, do César Bizelli, do Thiago Ligori, que está gravando lá em cima, aqui pela AFIA. O curso está super bacana, focado em Inteligência Artificial na saúde. O segundo é um convite para o AFIA Summit, que vai acontecer no dia 23 de agosto, sábado, no auditório do Ibirapuera. Então está um pouquinho longe ainda, mas já coloquem aí na agenda de vocês, dia 23 de agosto. Terceiro convite é que a Natália, que está aqui conosco, gentilmente trouxe os seus aprendizados da XSW e vai fazer agora em abril. Que dia mesmo, Natália? Dia 9 de abril, 9h30 da manhã, Decoded. Dia 9 de abril, 9h30 da manhã, online, gratuito, também um outro download da XSW, que a gente vai compartilhar, então, na comunidade de Inovação em Saúde. O QR Code está aqui, os 4 e mais muitos de vocês, quem não está ainda, entre aqui na comunidade, a gente vai divulgar lá, então a gente passa também
para o evento que a Natália está organizando. Eu queria aproveitar a presença de todos que nos assistiram aqui hoje presencialmente, online, e um agradecimento especial à Estela, que é vice-presidente de marketing aqui da AFIA, que foi a minha grande sócia do projeto, Lisandra, Marise, toda a equipe do audiovisual, a equipe AFIA aqui, que ajudou que esse projeto aqui virasse realidade em tão poucos dias. A gente continua o papo logo em seguida aqui no nosso coquetel. Agora uma salva de palmas para os nossos convidados. AFIA, viva o melhor da medicina.